A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos e declara aberta a audiência pública a fim de cumprir ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000, sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2019, primeiro quadrimestre. Agradeço a presença da Maria Auxélia Damasceno, ela que é presidente do CEPROSOM, também o secretário da Fazenda, José Aparecido Vidotti, e eu passo a palavra ao representante do Poder Executivo, senhor José Aparecido Vidotti, para início da explanação. Antes, porém, eu peço para que desça o telão. Boa tarde a todos, em especial a Comissão de Orçamento, presidida pelo vereador Zé Damix, e os componentes, o Helder e o vereador Mir. Agradeço a participação aqui da Maria Auxélia, do CEPROSOM, o seu Vivaldo, cadê o seu Vivaldo? Está lá, do IPML, e os colegas da Secretaria de Fazenda e de outras secretarias lá da Prefeitura, assim como a Controladoria, aqui representada pela Tatiane. Então, nós, como dito pelo presidente, pelo vereador Zé Damix, nós temos um cumprimento legal para a apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2019. Nós trataremos especificamente nessas metas das receitas, das despesas e do superávit ou do resultado nominal e resultado nominal e resultado primário, né? Então, em cima disso é que nós trataremos. Em relação à receita, né, nós temos que o nosso orçamento, para o ano de 2019, nós temos o valor aí de 953 de orçamento para a receita corrente. Receita de capital, outros 33.900, próximo aos 34 milhões. Intra-orçamentária, 1.880.000. Para cada um desses valores, nós teremos os desdobramentos logo em seguida. O que aconteceu, então, no quadrimestre, em relação à receita total, nós temos um atingimento do que foi programado da ordem de 32,47%, sendo que, para a receita corrente, 33,50%, com 319 milhões e 500, e 1.450.000 para a receita de capital, algo em torno de 4,28%, e a intra-orçamentária, 30%. Se nós estamos falando de um quadrimestre, portanto, nós falamos que o objetivo aqui a ser atingido era de 33,33%. Portanto, no atingimento global, nós já temos uma diferença sobre a expectativa do que tinha se programado para o efetivamente realizado. Tá? Em seguida, nós temos, então, como é composto esse orçamento e os valores que foram atingidos de uma forma gráfica, os resultados que nós tínhamos numéricos anteriormente. Pela distribuição da receita aqui. Então, na receita corrente, o mais importante é a receita tributária, que nós temos aí, então, algo em torno de 333 milhões, para contribuições outros 15, 20 patrimonial, serviços 6.900, transferências, né, 626 milhões 480, algo muito próximo de 626 milhões e meio. E outras receitas, 31 milhões e 900, e as deduções aí de 81 milhões, que são destinadas ao Fundeb.
O realizado entre o quadrimestre anterior, ou seja, do último quadrimestre de 2018, e o realizado para o quadrimestre de 2019, o primeiro, nós temos, então, um crescimento da ordem de 33% em relação ao que foi programado como um todo. Lembre-se que nós tínhamos uma necessidade de 33,33%. E logo em seguida, a receita tributária, com 28%. 28% para a receita tributária e 36% para as contribuições. E o número maior, o mais significativo, é que nós temos as transferências correntes, né? Os valores que são transferidos pelo Estado. Algo em torno de 229 milhões. E, ao fazer o desdobramento, nós vamos observar o quanto isso impactou, qual é o resultado, e, inclusive, para aquelas transferências, o ISS-QN e outros que estão ligados, por exemplo, o ICMS, que estão ligados diretamente à atividade econômica, há uma frustração já no primeiro quadrimestre do valor que se era programado, que se tinha como necessário para fazer frente às despesas da prefeitura. Então, aí nós temos o de capital, principalmente aí o maior valor, ele está em alienação de bens e do empréstimo, ou a operação de crédito, ela será conseguida através do financiamento que foi autorizado pela Câmara no final do ano passado e contratado agora no início de maio, que são aqueles 65 milhões destinados ao financiamento da construção do viaduto Barroca Funda. Alienação de bens, naturalmente aí estão bens inservíveis, né, sucata de ferro, veículos e outros, assim como alguns terrenos e próprios da prefeitura que nós esperamos que se concretize, visto que há uma expectativa grande em relação ao valor que é esperado para a alienação. Então, vereadores, é assim, para que a gente possa completar o nosso orçamento, nós temos valores importantes, tanto na operação de crédito, quanto na alienação de bens. A composição, né, dos valores, e nós observamos que a maior parte, então, para a receita corrente, é a receita tributária, assim como no capital, operação de crédito e a alienação de bens. Aproveito para agradecer a presença da imprensa, né, o nosso querido fotógrafo JB e a jornalista Daísa, que acompanha esses números. Ela estava curiosa para saber os números do primeiro quadrimestre. Eu disse a ela que só poderia informar esses números depois de apresentado para a comissão em audiência pública. Seguindo, então, o comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019. No primeiro quadrimestre de 2018, o nosso realizado foi de 290 milhões. Este ano, o realizado, 319 milhões. Comparativamente, entre os quadrimestres do ano anterior e deste, nós tivemos na receita corrente um crescimento da ordem de 10,11%. De capital, né, em relação ao que tinha no quadrimestre anterior, 34 milhões, neste ano, 33.917. Então, um realizado de muito perto do que foi realizado no primeiro quadrimestre do ano passado. Intra-orçamentária, da mesma forma, 547 mil para
377 nesse momento. Tá? Isso faz com que nós tenhamos, então, um crescimento na receita total em relação ao primeiro quadrimestre de 2018, da ordem de 10,01%. É um crescimento positivo, porém, ele está aquém daquilo que nós necessitamos. Muito embora, logo adiante, nós vamos falar sobre as despesas, mas elas têm um crescimento menor e é justificável que no primeiro quadrimestre ainda nós temos uma receita que é impactada pelo IPVA e pelo recolhimento do IPTU. Em relação às despesas, nem todas elas ainda estão complementadas, principalmente em relação ao pessoal que, para o segundo semestre, acontecem aí o 13º, principalmente. Agradecer a presença do vereador Cleito, que nos acompanha aí. E importante essa participação, viu, vereador? O comparativo, então, só uma forma gráfica, aí mostrando, né, o realizado no primeiro quadrimestre de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019. Então, um valor aí 10% maior, que foi, portanto, a variação da receita neste ano. Principais receitas, e aí é importante que a gente possa esclarecer aquela questão da atividade econômica, né? O IPTU, nós temos, então, no quadrimestre anterior, 25 milhões, contra, neste quadrimestre, 35 milhões e 600. O nosso objetivo para o ano de 88 milhões. E aí, vereadores, observem que nós lançamos de IPTU no início do ano algo próximo a 130 milhões. Nós trabalhamos com a expectativa de 25% de inadimplência. É óbvio que essa conscientização feita através dos meios de comunicação e de trabalhos que é desenvolvido pela Secretaria, através do call center, de encaminhamento e de cobranças de parcelas que estão em atraso. Então, veja que nós temos 88 milhões de meta, né, de objetivo colocado no orçamento, e o lançado, efetivamente, de 129 milhões. Então, vejam, 88 milhões, nós temos um realizado de 35 milhões, vejam que 40% ele está acima da expectativa que deveria ser, né, 33%. Detalhe, o IPTU em si, este percentual, gradativamente ele vai diminuindo agora, porque em abril nós tivemos o pagamento da parcela única, o que faz com que a gente tenha um realizado em relação ao orçamento com o valor positivo das parcelas únicas. Tá? Então, aqui está bem, porém, durante o decorrer do ano, ele vai diminuindo. O ISS, e aí é que eu chamo a atenção, então, para a atividade econômica. Nós tínhamos no orçamento 109 milhões 340, realizado 29 milhões 420, um resultado 26,91%. O esperado para um quadrimestre de 33,33 faz com que nós tenhamos aqui já uma frustração de 7 milhões. Ou seja, a atividade econômica desenvolvida no município, principalmente em relação à prestação de serviço, ela está aquém daquilo que foi colocado no orçamento. Só no primeiro quadrimestre, uma frustração de 7 milhões. O FPM, né, transferências, então, ela está muito próximo do que era esperado. O ICMS, vejam só, ICMS de 208 milhões. Nós temos um realizado de 67% e 32%. Para os 33%, significa uma frustração próximo a 1.800.000. Logo, só nos itens relacionados à atividade econômica, nós já temos uma frustração num quadrimestre
de 8.800.000. Deus queira que os próximos quadrimestres esta realidade se reverta, a atividade econômica ela tenha, né, um desenvolvimento e que o país possa efetivamente se desenvolver, porque são itens muito importantes para a receita do município. IPVA, naturalmente, ele é mais alto no primeiro quadrimestre, por uma razão muito simples: o IPVA vence até o mês de março. Portanto, todo o IPVA está lançado e, a partir de agora, são os licenciamentos e aqueles em atraso. Então, se nós estamos com 68, a expectativa é que nós cheguemos ao final do ano com um realizado aí próximo a 52 a 53 milhões. Assim como o Fundeb, então, relativo aí às retenções feitas. Vereador Marco, por favor, fique à vontade, sente-se, acompanhe a apresentação. Importante. Seguindo, então, as principais receitas, aí a evolução em relação a anos anteriores. Observe que há um crescimento nos repasses, né, nos valores de ICMS, porém nós temos que considerar o efeito da inflação. Este é um número absoluto, ou seja, a variação dos valores nominais, sem levar em conta o impacto da inflação e do crescimento econômico. No quesito despesa, né, as principais despesas, elas somam 989.634.000. Né? Este valor, dividido em 853 milhões corrente, capital 41 milhões, intra-orçamentário 87 e reserva de contingência de 8 milhões. Como foi que se realizou nesse período? 228 para as despesas correntes, 9 milhões e 300 capital e 28 milhões de despesa intra-orçamentária. Com isso, nós tivemos uma variação de 26,95. A expectativa, naturalmente, era que ela chegasse aos 33. Este 26 fará com que, neste primeiro quadrimestre, haja um superávit em relação a esses números. Seguindo, então, aí quanto é o realizado em relação ao que está no orçamento. A distribuição destas despesas por natureza. Na despesa corrente, nós temos, então, um valor total de 853, mais a despesa que tem lá intra-orçamentária e de capital. Então, na corrente, 853 milhões, nesses 853 milhões, 354 milhões e meio é para despesas com pessoal. 16 milhões de juros e amortização de dívida e outras despesas, 482. Outras despesas, naturalmente, aqui, ela envolve toda a manutenção da máquina administrativa, à exceção de pessoal e de encargos. O que aconteceu? 31% no pessoal, 33% para a amortização de dívida e juros e 23% em outras despesas, ou seja, toda aquela que se utiliza para a manutenção da máquina administrativa. Despesas de capital, 41 milhões, sendo que investimentos, inversões financeiras e amortização de dívida, para o primeiro quadrimestre, investimentos 4.187.000, para o ano 30 milhões. Inversões financeiras não tem realizado, e amortização de dívida 5.195.000. Aí está principalmente as questões que envolvem dívidas confessadas, por exemplo, a do Santander. Com isso, nós temos aí muito próximo do que foi orçado, 32,91%. Como se comporta em relação ao orçamento? 49%
né, de outras despesas, 48,15 de despesa de pessoal. No capital, principalmente relacionado à amortização de dívida, é o maior impacto, e a questão dos investimentos que são feitos. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2018, né, então nós temos aqui um realizado de 4,72%, 4,77% de crescimento entre os realizados. Então, comparativamente ao primeiro quadrimestre de 2018, 2019 tem um crescimento de 4,77%. Intra-orçamentária, um crescimento de 21,57%, o que dá um crescimento das despesas da ordem de 6,16%. Ou seja, ele está com um controle muito efetivo em cima dessas despesas, frente a um orçamento que se projeta com frustrações de receitas para o final do ano. Muito embora muitas despesas ainda não ocorreram, elas ocorrerão durante o ano. A forma como isso foi feito, né, o desenho, então, a despesa corrente em relação ao ano passado, o crescimento de 6,16%. Principais despesas, e aí não tem a ver com as secretarias, mas sim com as ações que estão relacionadas a estas como é o nome disso? Funções, a estas funções. A educação, né, já tem um investimento no período de 70 milhões e 400, na saúde 67 milhões e 500 praticamente, urbanismo 32, a administração como um todo 27, os encargos especiais aí entram inclusive precatórios, e a assistência social, né, Dona Auxélia? Dona Auxélia, com o CEPROSOM, algo em torno de 13 milhões no primeiro quadrimestre. Como isso, aí o desenho, 87% as principais despesas em relação às funções. Receita em relação à despesa. Então, primeiro, nós temos que os valores arrecadados, né, o que nós efetivamente realizamos no quadrimestre, as despesas empenhadas e o resultado deste valor da receita menos a despesa empenhada. Ou seja, nós temos algo em torno hoje de 457 milhões negativos. Óbvio, por que negativo? Porque os empenhos são feitos, em sua grande maioria, prevendo-se o exercício completo. Vereador Newton Santos, obrigado pela presença. Prefeitura Municipal, quanto empenhado, o valor negativo, a despesa liquidada, então é um valor menor, e em relação ao que foi empenhado. A Câmara Municipal, a despesa empenhada 9 milhões e 55, o liquidado 7.400, portanto, como a Câmara ela não gera receita, mas sim ela tem as transferências, esse valor será sempre negativo. CEPROSOM, os valores dos repasses, 12 milhões 957, Endel, 1.854, e o IPML, aí positivo, 22 milhões 357 mil. Com isso, o resultado líquido, 91 milhões 471, ainda positivo, né? O comparativo, então, das despesas pelas funções e pelas entidades é a forma gráfica daqueles números. A variação, então, da receita de 10,01 e a despesa
um crescimento de 6,16. Para os limites, e aí é importante que a gente tenha esses números. A evolução da receita corrente líquida, ela vem, né, num crescente aqui, em dezembro de 2018. Por que acontece essa queda? Vocês vejam que ela vinha aí na faixa de 860 e em dezembro ela cai para 854. Essa queda se deve ao histórico da receita corrente líquida. Em dezembro de 2018, ela exclui a receita que existiu em dezembro de 2017. O que aconteceu em dezembro de 2017 que foi positivo para a prefeitura? A venda da folha de pagamento. Ou seja, houve uma receita atípica próximo a 16 milhões e meio. Quando você chega ao final do exercício, ela cai então para os 854, visto que aqueles 16 milhões e meio já não compõem a regra e isso faz com que tenha esta queda. Nós estamos com 883 milhões, lembrando que nós devemos chegar a 959 milhões. A evolução, então, das despesas de pessoal. Nós falamos da receita corrente líquida, despesa de pessoal. Despesa de pessoal até o mês de novembro, 399 milhões. Em dezembro, 368. Que milagre é esse, né? Como cai uma despesa de pessoal de um mês para o outro? Nós, ao invés de pagarmos salário, nós recebemos de volta, né? Todos os servidores devolveram os seus salários. Então, aqui houve uma mudança contábil em relação aos restos a pagar do IPML. O restos a pagar, ele passou a ser considerado como dívida de longo prazo, visto que o parcelamento ele tem um período maior. Então, nós retornamos a na faixa dos 370 milhões, e isso faz com que haja um comprometimento hoje da ordem de 42,29%. Lembrando que este é um número ilusório frente a uma mudança contábil. O que, na realidade, vai acontecer com o comprometimento da folha em relação à receita corrente líquida é de 46,15%. Esta tela, vereador, não está, porque como ela não compõe as metas fiscais, eu trouxe para ilustrar, uma vez que é necessário esse esclarecimento. Houve uma mudança contábil com o restos a pagar do IPML, e que, na verdade, se nós não considerarmos isso como uma mudança contábil, nós temos, então, um comprometimento da folha da ordem de 46,15%. Esta é a realidade, e esta realidade que será traduzida durante todo o exercício de 2019. Tá? Seguindo. A aplicação na saúde. Como está o primeiro quadrimestre, a aplicação na saúde? As receitas que compõem os valores que devem ser observados para esta transferência. 244 milhões, a aplicação mínima 15%, 36 milhões e 600. Realidade, hoje, nós já temos empenhado na saúde 129 milhões. Destes 129 milhões, já foram liquidados 39 milhões, o que corresponde a 15,01%, 91%. Ou seja, já no primeiro quadrimestre, as obrigações para com a saúde já estão um pouco acima do limite constitucional obrigatório. Tá? O ensino, 244 milhões compõe a base, 61 milhões é o valor que deve ser aplicado, empenhado já tem 121 milhões,
O que foi liquidado? 59.231, muito próximo dos 25. Detalhe, o que compõe a maior parte das despesas na educação estão relacionadas aos professores, o que naturalmente faz com que, ao final do exercício, com o pagamento do 13º, de férias desses professores, esse valor supere os 25%. Da mesma forma que, no final do exercício passado, nós tivemos algo em torno, além do constitucional, de 40 milhões entre esses dois setores aí. Os recursos do Fundeb, também eles devem ser aplicados em 100%. Nós já temos empenhado 81 milhões, o que já corresponde a 192% do valor base até o primeiro quadrimestre. Já foram liquidados 30 milhões 919, que corresponde a 73%. Da mesma forma, vale a lembrança de que as despesas com educação, elas são acrescidas no segundo semestre e, ao final do exercício, com o pagamento de 13º e férias, com certeza 100 milhões, 100% dos recursos do Fundeb serão aplicados com o magistério. Limites da dívida. Nós temos, então, baseado na receita corrente líquida de 854 milhões, uma possibilidade de endividamento do município de 1 bilhão e 25. Isso é o que a gente tem dito sempre. O município ele não tem capacidade de investimento, mas ele tem capacidade de pagamento e capacidade de endividamento. Ou seja, dos 1 bilhão que é possível, o que foi realizado em 2019? A dívida ela está em 155 milhões. Ou seja, neste quadrimestre, em função, por exemplo, dos restos a pagar, que são liquidados no decorrer do exercício, aqui tem restos a pagar, nós chegamos a 155 milhões. Ou seja, muito distante do limite de endividamento do município, que é 1 bilhão e 60. Então, 155 milhões de endividamento no município. Resultado primário. Aí vem a questão, o resultado primário e o resultado nominal. Eu costumo usar como exemplo o orçamento de uma família. A família tem lá o seu orçamento, ganha lá R$3.000 e paga o aluguel, escola, alimentação, tal, sem considerar, eventualmente, uma dívida que a família tenha. Então, a família ganha 3.000, gasta lá com educação, saúde, aluguel, 2.500. Ela tem um resultado primário positivo, de 500. O resultado nominal entra os juros. Se esta família deve um cheque especial de R$10.000, hipotético, e paga R$1.000 de juros por mês desse cheque especial, qual vai ser o resultado nominal dela? Ela tinha 500, ela entra com os R$1.000 dos juros do cheque especial, ela fica com um resultado nominal deficitário, ou seja, R$500. E assim como o município. Primeiro, nós vamos falar sobre o resultado primário, sem que tenha interferência dos juros e, eventualmente, que são recebidos também. Nesse quesito, então, o resultado primário, nós temos que as receitas realizadas somam, no primeiro quadrimestre, 331 milhões. Os 331 milhões, as despesas pagas, somaram pagas, e aí vale lembrar que nós temos o empenhado e o liquidado, que são valores que há se confirmar e que se realizarão no exercício. Pagou-se 204 milhões, liquidou-se 51 milhões de restos a pagar ainda
não liquidados e não pagos, 30 milhões. Pela LDO, pelo orçamento, nós tínhamos, ou poderíamos chegar a um resultado negativo no primário de 49 milhões. Porém, nós estamos com um resultado positivo de 44, o que significa dizer que é algo em torno de 90 milhões no primeiro quadrimestre, com um resultado positivo, controlando as despesas para que isso aconteça nos próximos meses até o final do ano. Portanto, então, um resultado primário positivo. O resultado nominal, aí, então, considera o quê? Os juros pagos, amortizações de dívida e, eventualmente, se ganha alguns juros de aplicações financeiras. Lembra o exemplo da família? 2.500 positivo. Ela deve um cheque especial de 10 milhões, paga R$1.000 de juros. O resultado nominal desta família seria negativo, o que não é, no nosso caso, ainda no primeiro quadrimestre. Nós temos um resultado, então, de 44 milhões positivo. Nós temos os juros nominais, então, aí 15 milhões positivo, e nós poderíamos ter, na prefeitura, um resultado nominal negativo de 8 milhões e 600. Porém, o resultado nominal, ele é superavitário, ainda de 60 milhões. Ou seja, aqui já há algo em torno de 68 milhões de valores que estão sendo administrados de forma mais eficiente. Tá? Então, isto faz com que nós terminemos a apresentação das metas. Eu me coloco à disposição aí para, eventualmente, algum questionamento que possa haver, vereador, em cima do que nós apresentamos até aqui. Nesse período, a gente abre para as perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Vidotti. Apesar de ser os números do primeiro quadrimestre, Vidotti, que são números positivos, que nem você disse, a expectativa para o segundo quadrimestre, quando vai ter aumento de funcionalismo. E aí, Vidotti? E são 2 aumentos que nesse próximo quadrimestre. O primeiro quadrimestre, vereador, ele é composto por uma entrada de recursos maior do que nos quadrimestres subsequentes. Por exemplo, o IPTU, o pagamento à vista, ele soma algo em torno de 28 milhões de parcela única no mês de abril. Estes 28 milhões, eles não se repetirão nos outros meses. A partir de maio, nós começamos a ter uma arrecadação de IPTU da ordem aí de 6 milhões a 7 milhões. Outra questão, o IPVA. Nós recebemos algo em torno aí de 32 milhões. No restante dos meses do ano de 2019, nós vamos receber outros 20. Ou seja, a receita ela tem uma concentração maior em função do pagamento de impostos relativos à propriedade no primeiro quadrimestre, que não acontecem depois. Então, nós temos um resultado positivo no primeiro quadrimestre em função dessas receitas. As despesas, elas permanecem a mesma. Então, este valor, esse resultado nominal e esse resultado primário, a tendência é que eles fiquem de acordo com o que foi planejado. Haverá redução. Perguntas? Percentual ou valor, senhor? Percentual nós devemos. Hoje nós estamos com 40. Vidotti, eu preciso, que tudo é gravado, eu preciso do microfone para o senhor, que o senhor fale o nome, para ter a participação. Meu nome é Adelino. Eu queria saber qual a expectativa para o ano no atendimento de gasto pessoal com respeito à lei de responsabilidade fiscal.
Gasto de pessoal, senhor Adelino, como eu expliquei aqui nessa apresentação, ele está em 42% em função de uma mudança contábil no final do ano. Essa mudança contábil se deu por quê? Os valores que estavam em aberto com o IPML, eles estavam contabilizados em restos a pagar. Restos a pagar, eles têm que ser liquidados no máximo no exercício seguinte ou no posterior, ou seja, em 2 anos no máximo. Como houve aprovação pela Câmara dos Vereadores de uma possibilidade de que esta dívida com o IPML fosse feita até 120 meses, então ele deixa de ser uma dívida de curto prazo e passou a ser longo prazo. Com isso, ele saiu de restos a pagar e carregou aquela dívida consolidada. Isso fez com que o valor do percentual de comprometimento com o pessoal diminuísse, o que não vai acontecer até o final do ano, porque ele começa a crescer. A nossa expectativa é que, ao final do ano, com a despesa de pessoal, e aí a lei de responsabilidade fiscal, ela só leva em conta o pagamento de salário e não despesas que são de pessoal, como, por exemplo, plano de saúde, como, por exemplo, o auxílio alimentação. Então, só a despesa de pessoal, ela atingirá, ao final do ano, próximo a 48,5%. Se nós acrescentarmos as despesas indiretas, ou seja, que não são consideradas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de auxílio alimentação e de medical, plano de saúde, nós chegaríamos a algo em torno de 51,4%. Estaríamos ainda, desta forma, dentro do que preconiza a lei de responsabilidade, que seria os 52%. Ok, senhor? Mais perguntas? Não havendo mais perguntas, eu suspendo a sessão, a audiência, para o término da lavratura da ata. A audiência pública está reaberta para assinatura da ata. Assinada a ata, está encerrada esta audiência pública, a fim de cumprir o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000 sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2019,
primeiro quadrimestre. Agradecimento a todos. Uma boa tarde.